Saudações, camaradas! Meu nome é André Mainardi e está no ar a partir de agora o segundo episódio do Foice e Martelo, o podcast da OCI, Seção Brasileira da Corrente Marxista Internacional. Bom, camaradas, nesse segundo episódio do Foice e Martelo, a gente traz para vocês uma exposição do camarada Chico Avis sobre dois dos episódios mais sangrentos da história do Brasil, a cabanagem e a revolta dos malês, dentro do contexto do que foi o período regencial, que foi aí marcado por algumas das mais violentas guerras e revoluções da nossa história. Um período que sucedeu a chamada, entre aspas, independência do Brasil e o Primeiro Império. Como a gente já analisou aí em episódios passados e também em vários artigos publicados na nossa imprensa, a emancipação política e administrativa do Brasil perante o Reino de Portugal e Algarves, diferente do que aconteceu em toda a América Hispânica, não se deu através de uma revolução ou uma grande guerra pela autodeterminação. Ela foi, antes de tudo, um grande acordo entre as oligarquias brasileiras, a classe dominante aqui do período colonial, e a família real portuguesa, para justamente ser uma movimentação tranquila, que não resultasse em sérias mudanças sociais e também no modo de produção, sem a desagregação do território brasileiro e, se possível, sem grandes derramamentos de sangue. O resultado disso foi que o Brasil continuou sendo uma monarquia governada pela família real portuguesa, substituindo-se apenas a dominação metropolitana de Portugal pela dominação do capital financeiro inglês. Dentro desse contexto da independência do Brasil, alguns conflitos ocorreram aqui em território nacional, isso é verdade, mas foi tudo de maneira muito esparsa, sem tomar grandes dimensões nacionais como aconteceu em toda a América Latina. O regime que se instalou no pós-7 de setembro tinha o objetivo de mudar tudo para que tudo continuasse a mesma coisa. Porém, as imensas desigualdades sociais, aprofundadas pelo retrógrado modo de produção baseado na mão de obra escravizada e pela grande concentração de riquezas nas mãos da classe dominante, prepararam o verdadeiro banho de sangue que a gente vai observar no período regencial, inaugurado aí quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro, nomeia uma regência e embarca na aventura de invadir Portugal com o apoio da armada inglesa para disputar a coroa lusitana com seu irmão mais novo na ocasião da morte do Dom João VI. Bom, enfim, antes de a gente passar essa rica exposição, é necessário aqui a gente apresentar de maneira condigna o camarada Chico Avis, que nesses 4 anos de existência do nosso podcast colaborou largamente com as nossas elaborações, participando inclusive de alguns dos nossos episódios e também ajudando a gente a construir os nossos roteiros. O camarada Chico é coordenador nacional da Juventude Comunista Internacionalista, a Juventude da OCI, historiador e professor da rede estadual em Joinville, Santa Catarina. Além disso, ele é um camarada que no último período tem se debruçado em analisar a história do Brasil sob a ótica do marxismo. E um dos frutos dessas suas boas análises, a gente vai apreciar na transmissão de hoje aqui. Esse que foi um informe gravado em uma atividade pública no último dia 1º de fevereiro, atividade essa que foi realizada na sede da OCI em Joinville. Bom, camaradas, sem mais delongas, passemos a palavra ao camarada Chico Avis. A gente interpreta essas duas revoltas e qualquer outra revolução ou insurreição social a partir de um método histórico, que é o materialismo histórico dialético. E a gente poderia interpretar tanto o malês quanto a cabanagem, a balaiada e qualquer outra ação da classe trabalhadora brasileira pela lógica, por exemplo, da sociologia que a gente aprende na escola. Então a gente vai ter, por exemplo, as produções tanto do Gilberto Freire, que vão ser extremamente racistas, e contaminadas com toda a ideologia conservadora do período,
né, quanto, por exemplo, também do Sérgio Buarque de Holanda, que é importante, tem contribuições, mas ainda assim tem limites de interpretações liberais sobre esses processos, né, de integração também racial, né, e todas essas discussões. Então, aqui é uma interpretação materialista, né, desses dois momentos históricos do país que aconteceram de maneira praticamente simultânea. Então, só para a gente entender o que esse método do marxismo utiliza para interpretar eventos históricos, eu quero ler uma citação aqui do Plekhanov, que eu acho que consegue sintetizar isso. Plekhanov vai definir o materialismo histórico dialético dessa forma. O materialismo histórico demonstrou que os humanos fazem sua história, mas não para marchar em absoluto por um caminho de progresso traçado de antemão, nem porque devam submeter-se às leis de uma evolução abstrata. Fazem a história procurando atender às suas necessidades. Né? No caso desses dois momentos, necessidade de lutar contra a escravidão e contra a miséria, né, no Nordeste e no Norte. As forças produtivas que os humanos têm à sua disposição condicionam todas as suas relações sociais e determinam as relações que estabelecem entre si no processo social da produção, ou seja, as relações econômicas daquela sociedade. O desenvolvimento das forças produtivas cria a divisão da sociedade em classes, cujos interesses são diametralmente opostas. Então, é impossível o que a gente fala na história, né, de cometer, e é bem importante isso, eu vou falar no final, né, porque muitas obras que se auto-intitulam obras marxistas sobre a história do Brasil vão cometer muito, né, do anacronismo, né, da maneira de você ler esses processos como se fossem exemplos de revoluções socialistas. É muito longe disso. A gente tem que entender as revoltas no seu contexto histórico, na maneira que as forças produtivas, ou seja, que a economia daquele momento permitia que ele se desenvolvesse. Então isso é bem importante para a gente começar a discussão. E, de modo geral, né, o marxismo entende, está na primeira página do Manifesto Comunista, aquela frasezinha do Marx e do Engels, né, que a história da humanidade é a história da luta de classes. Então, independente do contexto histórico e da condição das forças produtivas, né, vão ter classes se chocando com interesses opostos. Né? E, então, isso é importante para começar, para lembrar que a história do Brasil não é uma história de passividade, né, não é uma história de pacifismo, porque a outra lógica, né, que se tem, onde o Brasil sempre, né, supostamente tem uma classe trabalhadora que não se revolta, que não se mobiliza, né, e a gente tem comprovação na história do país que é bem o oposto disso. Né, a gente tem mobilizações permanentes. Então, entrando no contexto social, histórico do Brasil daquele momento, tanto cabanagem quanto maleza, elas estão num contexto que é chamado, né, vulgarmente, de período regencial. Então, o que significa isso? Né? Se vocês lembrarem lá na escola, né, de 1831 a 1840, o Brasil não vai ter um imperador. O Dom Pedro I vai abdicar em 1831, ele vai passar o governo dele, né, vai ter várias crises econômicas que ele vai estar enfrentando, vai passar por uma impopularidade bem grande. Então, por exemplo, você vai ter episódios dele sair do Rio de Janeiro e tentar ir para Minas Gerais e vai ser hostilizado nesse local, né? Em outras viagens, então vai minando o poder central dele. E, além disso, vai ter o momento que o pai do Pedro I vai falecer em Portugal, Dom João, e isso vai fazer com que ele forçar com que ele abdique do trono, o cara que, né, assumiu o poder após a falsa independência brasileira, né, a transferência do controle do país de Portugal para a Inglaterra, economicamente falando, mas que no poder estava o Pedro I, ele vai ser forçado a voltar para Portugal devido à morte do pai dele, e ele vai entrar na disputa para ficar, né, no trono português. Inclusive lá ele vai ter disputas, inclusive físicas, com o próprio irmão, né, para poder assumir o trono português. Então, essa conjuntura vai fazer com que ele abdique e, a partir disso, o Brasil vai ser, durante essa década, governado pelos regentes, né, que vão ser, a gente divide ali em 4 momentos. A trina provisória, que vai durar 2, 3 meses, e a trina permanente. Então, 3 pessoas governando o país naquele momento, né, que faziam parte sempre de uma disputa que vai aumentar, inclusive, aquela crise política que o Pedro I estava sofrendo, que é entre conservadores e liberais. Né, no país, esses 2 partidos vão se formar no final dessa década.
né, mas e não são conservadores, todos conservadores pensam da mesma maneira, liberais pensam da mesma maneira, não, né, são frações das classes dominantes que têm divergências internas, que querem mais poder, que querem um tipo de produção econômica, ou que querem outra, mais ligada à produção agrária, outra uma tentativa de algum tipo de industrialização do país, enfim, são frações internas das classes dominantes no Brasil que vão estar nessa disputa do poder. Esse período com 3 regentes, né, vai durar até 1834. Então, de 31, quando o Pedro I abdica, e até 34 vão ter esses 3 governantes. A partir de 35, quem vai assumir vai ser o Diogo Antônio Feijó, que era um padre, mas que, além de padre, ele tinha sido também ministro da Justiça e da Defesa, enfim, ministro nos governos ali anteriores, né, dessa trina. E esse cara é importante porque ele vai ser o cara que vai fundar a Guarda Nacional. A Guarda Nacional a gente pode vulgarmente falar que era tipo a PM da época, né? Então ela foi feita justamente no momento de grande mobilização social para reprimir a população. E esse padre vai fundar a Guarda Nacional com esse intuito. De maneira geral, né, esse período regencial no Brasil, ele vai ter algumas características de reformas políticas, e a gente pode resumir elas principalmente durante a trina permanente, que é revogar aquele artigo que se tinha na Constituição de 1824, que foi feita pelo Pedro I, que dava liberdades democráticas, algumas para a classe dominante, evidente, né, não para o povo, mas que dava algumas liberdades democráticas, mas mantinha um artigo chamado poder moderador. Então, na prática, o Pedro I ele era absolutista, né? Então, você vai ter várias defesas ali que não, o Pedro I ele vai fazer avanços, vai proporcionar liberdade de imprensa, e não dá para negar que não vai, porque você vai ter liberdade de imprensa, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, muitas coisas contra o Pedro I, mas, ao fim e ao cabo, se tivesse algo que ele não quisesse, ele poderia bloquear por meio do poder moderador. Esse período, então, regencial vai revogar isso e vai dar mais liberdade para as províncias, para os estados, né? Como eram chamados estados das províncias. Então, vai tirar um pouco do poder central do Rio de Janeiro. De qualquer modo, todo esse momento vai ser repleto de lutas sociais. A gente pode colocar aqui a própria cabanagem e maleza, né, que a gente vai tratar hoje, mas a cabanada, que era uma revolta de elite mesmo, mais a balaiada, né, mais famosa, né, os trabalhadores que faziam balaios de palha e que vendiam e que acabavam, né, se organizaram e fizeram grandes revoltas sociais também no Nordeste. A sabinada, a revolta do Farrapos, né, que é bem conhecida aqui no Sul também, né, pela questão do Rio Grande do Sul. Mas então a gente tem que sempre lembrar que o período regencial foi um momento de grandes lutas sociais no país, né, que respondem não só a essa crise nacional pela instabilidade política que se tinha, como eu comentei, mas também como um reflexo do que estava acontecendo no mundo. Né? Depois eu vou falar em malês como ela faz parte de todo esse contexto de revoltas de escravos, né? Ali no meado do século XIX. Mas todas essas fazem parte de outras, né, de medidas que estavam, de momentos sociais onde as pessoas estavam se organizando e lutando contra, seja a escravidão, como no caso do Brasil, mas contra a exploração de modo geral. Esse período regencial, então, ele vai acabar em 1840, como eu disse, com o famoso golpe da maioridade, né, quando o Pedro II, que não tinha assumido lá quando o pai dele renunciou, porque ele tinha 5 anos, em 1840 ele tem 14 anos, não poderia também assumir, né, pela Constituição, mas os liberais, né, a fração liberal, né, do Congresso, né, e do Partido Liberal em si, vai conseguir dar esse golpe, derrubando do poder o Araújo Lima, que era o último regente ali, que vai assumir em 37 até 40, ele era um cara conservador. Os liberais vão derrubar esse governo e vão colocar no lugar dele o Pedro Alcântara, né, o Pedro II. Então, acho que esse contexto é importante para a gente entender de onde que surge, né, essa miséria que estava restringindo o norte do país, né, que é onde vai ser gerada a cabanagem, de uma maneira tão separada do centro do país, do poder político do país, e que vai influenciar na revolta em si. Então, daí a gente entra na cabanagem. Vou primeiro tratar da cabanagem porque ela é mais longa,
né? E depois rapidamente sobre malês, que vai durar horas, né? A cabanagem, então, ela vai explodir em 1835, né? Como o Roberto falou, 189 anos, e ela é, sem nenhuma discussão, a maior revolta social da história do país. Não existiu nenhuma mobilização, nenhuma tentativa de revolução, nenhum golpe, seja um golpe de Estado ou seja uma revolução social, uma insurreição social tão grande contra a cabanagem. Seja pela amplitude, né, territorial que ela vai ter, mas principalmente pela quantidade de mortos, né, e de pessoas envolvidas. Ela vai acontecer na província de Grão-Pará. Esse local, ele hoje, né, o Pará, mas ele também abrangia outros estados que hoje existem, né? Então o Pará, Amazonas, Amapá, Roraima, Rondônia, e no final da revolta vai até Maranhão e outros estados próximos também. Então vocês têm noção da amplitude que essa revolta tomou, né? Ela vai ser motivada, como eu disse, então, pela luta contra a escravidão e a extrema pobreza que existia no norte do país. Porque, né, a dimensão que o Brasil tem, o poder centralizado ali no Sudeste, desde aquele momento, né, quando a capital se transfere para o Rio de Janeiro, e a partir disso você tem... as coisas não chegam no Pará, não chegam em Belém, não chegam naquela região, causando frações na própria classe dominante. Então, a elite do Pará, a elite daquela província, ela estava ensandecida com a elite do poder central do Brasil, porque eles não compartilhavam os lucros, né, que se tinha com a própria escravidão de maneira nacional. Então, isso vai gerar essa grande satisfação, tanto na população quanto nas elites locais. Mas outras revoltas, né, como eu disse, como a de Cabanas, a cabana, ela vai ser uma revolta de elite. A cabanagem, que são duas diferentes, ela vai ser, porque ela tem essa amplitude, justamente porque ela vai ter a adesão completa da população. E dos cabanos, né, esse grupo social que basicamente moravam em cabanas feitas de barro ou de palha, né, majoritariamente na beira dos rios, né, talvez ribeirinhos, enfim, mas também com adesão de grandes tribos indígenas. Então você vai ter toda a população de fato envolvida nisso, né? E aí a gente tem essa grande revolta, que é uma revolta mestiça. Então você vai ter indígenas, negros escravizados e os pardos, os mestiços mesmo, que já não estavam escravizados, mas, né, que tinham alforria, ou que faziam parte de uma recém-classe trabalhadora urbana, principalmente em Belém, né? Em Belém do Pará. Então, essa massiva camada social vai se revoltar e vai buscar uma adesão, uma unidade com a pequena burguesia da cidade. Então, aqueles profissionais liberais de Belém, das grandes cidades, né, daquela região, jornalistas, advogados, os médicos, como eu disse, que também não estavam lucrando com aquela situação toda, vão ser a espécie da direção dessa revolta. Obviamente que dentro da própria população, dos próprios trabalhadores, vão ter direções ali, né? Vão ter direções militares, essencialmente. Vou comentar um pouco sobre um depois. Mas a direção política dessa revolta vai ser uma direção pequeno-burguesa. E a gente retorna, né, para aquela questão dos interesses opostos, que você tem de uma massa social que está em armas, se colocando contra a exploração tanto central, né, do poder do Rio de Janeiro, quanto local, mas sendo organizada por uma direção pequeno-burguesa que tem interesses contrários, né? Essa direção ela vai ter como destaque algumas pessoas. A gente pode falar do João Batista Campos, que era um jornalista, dois irmãos lavradores, né, então, que trabalhavam nas suas terras, mas eles tinham propriedades, né? Já tem um passo diferente do que a maioria daquela população, que era ou escravizada ou trabalhadora contratada ou mesmo indígena, que eram o Antônio Francisco Vinagre. Esses dois caras vão ser, de fato, os primeiros dirigentes, né? Os caras que vão colocar na rua mesmo a ideia contra o poder central. Além deles, dentro dessa ala da direção do movimento, vai ter o Eduardo Angelim, que era um jovem, tinha 20 anos, 19, 20 anos, quando ele vai assumir o poder, depois ele vai ter 21 anos, né? Então bem novo,
e que vai fazer parte dessa direção. Mas no primeiro momento, o cara que vai assumir, justamente porque ele vai ajudar a financiar e armar a revolta, vai ser um fazendeiro. Um fazendeiro que tinha carreira militar, chamado Félix Clemente Maucher. E esse cara, ele estava preso, ele era um preso político. No momento ali, nos dias anteriores da tomada do poder, ele era um preso político, mas ele era um fazendeiro. Então, para além do próprio profissional liberal, né, do pequeno burguês ali que fazia parte da direção, você tinha, de fato, um senhor de escravos dentro, dirigindo o movimento. Então isso é um elemento bem importante sobre a questão da direção da revolta. Como é que acontece em si a tomada do poder? Então você vai ter uma organização prévia do negócio, mas a tomada do poder acontece na noite para o dia, né, do dia 6 ao 7 de janeiro de 1835. Vão se organizar, vão se armar e vão tomar o quartel militar e o palácio do governo. Vai ser muito rápido a tomada do poder em si, nesse momento, até porque vai ser a população inteira, né, ocupando a capital e fazendo a tomada do poder. De imediato eles vão matar o presidente da província. Então é extremamente violenta e colocada mesmo com... Imagina, né? Os caras escravizados, eles querem matar o chefe do estado, né? O presidente da província era como se fosse o governador, né? Do momento ali. E interessante, quem vai tomar o poder ali, quem que vai fazer, como se fosse na Revolução Russa, né? O assalto e a tomada do Palácio de Inverno, no caso ali do governo do Pará, vão ser os indígenas tapuias e os cabanos em si. Mas essencialmente os tapuias. Né? Então, eles vão tomar o poder tanto no palácio quanto no quartel, como eu disse. Vão matar o Bernardo Lobo Souza, que era esse presidente da província, e vão matar toda a burocracia da província. Todos os altos cargos do estado do Grão-Pará vão morrer nesse ato do dia 7 de janeiro. E vão de imediato ser substituídos por cabanos. Então, o governo vai ser composto por esses trabalhadores. Evidente que os altos cargos vão ficar nas mãos dos profissionais liberais da capital. E a substituição do Lobo Souza, do governador, de imediato após a sua morte, vai ser feita pelo Félix Maucher. Né? Então, esse fazendeiro ali vai ser nomeado o novo presidente. O novo presidente da província. Além disso, você vai ter o elemento ali muito claro de o ódio de classe destinado, né, nesse momento da revolta, vai ser também um ódio étnico contra portugueses. E é muito lógico, porque apesar do Brasil ser independente, eram os luso-brasileiros que estavam no poder do Estado, seja no poder central, né, o imperador era um luso-brasileiro, seja no poder regional. Então você tinha uma campanha anti-lusitana, anti-portuguesa muito grande. E contra maçons também, que era um grupo, né, que também controlava eram as figuras do poder central e dos enviados, né, dos interventores do poder central ali no Estado. Como eu disse, a posição dessa direção, principalmente do Félix Maucher, era oposta à maioria da população. E aí que tá, né? Quando o Maucher assume o poder a partir da morte do Lobo Souza, as primeiras ações dele vai ser desarmar o povo. Então o povo estava armado, organizado para tomar o poder, faz isso, mata o presidente da província, coloca o Félix no poder e a primeira ação dele, uma das primeiras, é desarmar a população. Muito, muito conveniente, evidente. E além disso, retoma a escravidão. Porque a partir do momento que eles organizam essa revolta, tomam o poder, a lógica dos cabanos acabou a escravidão, né? A gente conseguiu uma conquista. Isso vai durar pouco tempo, porque já de imediato, em seguida, o Félix Maucher vai retomar, por ser um fazendeiro escravista, evidente, ele vai retomar a escravidão. Essas primeiras ações do Maucher vão produzir uma guerra civil dentro do movimento. Então, vai ter uma luta interna da direção do próprio movimento, porque embora os irmãos Vinagre também não fossem flor que se cheire, né, também eles tivessem interesses de fazer conciliações com o poder central, eles sabiam que eles tinham uma força social muito grande atrás deles, né, e no fim das contas eles queriam estar, principalmente o Francisco Vinagre, ele queria estar no local, no posto, né, do Félix. No fim das contas, resumindo essa disputa ali que vai durar algumas semanas, o Félix Maucher vai ser assassinado, o Francisco Vinagre vai assumir o poder e vai ser o segundo governo dos cabanos.
O governo do Francisco Vinagre não vai retomar a escravidão em si, pelo menos não oficialmente, mas vai tentar alianças com o poder central. Vai, inclusive, convocar um interventor central para que fosse até o Pará e, a partir disso, ele retomar, aquele novo governo fosse legalizado pelo poder central. Então, deixaria de ser uma insurreição popular que tivesse tomado o poder e passaria a ser um governo legítimo pelo Império. Vão ter até, inclusive, eleições nesse momento. O candidato dos irmãos Vinagre, dessa direção dos cabanos, vai perder a eleição. Isso vai gerar outra revolta e é permanente. Parece aquela coisa da Argentina em 2001, né, que entra presidente, sai presidente a cada semana e vai caindo. E é realmente muito rápido, porque isso aqui tudo que eu estou falando, e vão ser 3 governos, tá? Esse primeiro do Félix, depois do Francisco Vinagre e, por último, o Eduardo Angelim. Isso tudo vai ser de janeiro de 35 até outubro de 36. Né? Então imagina uma região grande dessa, com uma convulsão social desse tamanho, com uma mudança de poder, com tanta disputa. Né? Então é muito interessante essas relações que se tiveram. Dentro dessas guerras todas internas, o Eduardo Angelim então vai se tornar o presidente da província e, mais uma vez, não vai cumprir, evidente, o que os cabanos desejavam, as reivindicações de acabar com a escravidão, de melhorar as condições de vida, enfim, isso não vai ser feito. E isso não poderia ser feito, justamente pelas questões de interesses antagônicos que eu comentei no início. Os interesses desses caras não eram acabar com a escravidão, nem diminuir a jornada de trabalho, nem melhorar as condições de vida. Isso não estava na ordem do dia dessa direção do movimento, da revolta, porque, essencialmente, as fontes da direção são muito claras em colocar: nós queremos nos aproximar do centro econômico do país. Nós queremos que a gente tenha essa relação e que a gente não seja esquecido do centro econômico do país. Não quer acabar com a escravidão. A direção desse movimento colocava isso. E um exemplo claro disso que eu tinha comentado era que, como dentro do próprio movimento tinham dirigentes populares, de fato, dirigentes dos trabalhadores, um desses exemplos era o Joaquim Afonso. Era um oficial negro, liberto, né, que conseguiu ali a alforria com o movimento, e ele dirigia 500 pessoas nesse batalhão dele, e em mãos, com suas próprias mãos, o Eduardo Angelim, sabendo da força de organizar esses trabalhadores reivindicando o fim da escravidão, o Eduardo Angelim fuzilou o Joaquim Afonso. Então, era um dos grandes líderes dos cabanos em si, dos negros cabanos, e que acabou sendo morto justamente por confrontar, né, esses interesses divergentes, né, e os interesses antagônicos que se tinha entre os trabalhadores cabanos e a direção pequeno-burguesa. Como é que acaba o movimento em si? Apesar de... E aí que tá, né? É uma coisa do petismo, né? Que quer fazer alianças com a burguesia, mas quando a burguesia quer tirar o PT, ela tira. Né? Apesar da direção cabana sempre fazer esse movimento de aliança com o poder central, o Império não estava nem aí para isso. Ele queria retomar o controle, uma intervenção direta de seus homens, né, no Estado. Então, dentro de todas essas relações que se tinha, o que o Império organizou? O Império organizou uma ida muito forte, militarmente e economicamente, destinada para essa região, no nome, né, sob o nome e o comando de um cara chamado Francisco Soares de Andréa, que era o barão de Caçapa. Esse cara era um brigadeiro militar, né, esse título militar, era um dono de terras também, e que ele tem um papel muito importante para reprimir qualquer rebelião social que acontecesse naquele momento. Esse cara vai ser enviado, então, né, primeiro ele vai cercar Belém, onde você tinha ainda o controle pelos cabanos, ainda nas mãos do Eduardo Angelim, e vai começar tanto um processo de bombardeio em si, quanto a contratação, e aqui a intervenção imperialista na revolta, a contratação de mercenários ingleses. Né? Então você vai ter muitos mercenários ingleses contratados em libras,
né, para vir até Belém para matar todo mundo que estava organizado tanto em Belém quanto, né, no interior do estado, da província. Além, né, e claro, né, que esse cerco que vai ser feito à região vai impedir que comida entre, né, que qualquer comercialização aconteça, então isso vai definhando o processo e a própria vida da cidade. As fontes colocam, né, que quando o Barão de Caçapa consegue entrar em Belém, você vai ter dezenas de corpos nas ruas, a cidade toda destroçada, né, porque você tinha guerra civil entre os próprios cabanos, né, a direção, como eu comentei, então você vai ter um ambiente de calamidade total. E para piorar, você vai ter a varíola afetando também a cidade. Então, doença, fome, guerra, tudo isso vai acabar minando, né, o poder dos cabanos ali e do próprio Angelim. Em outubro de 36, o Angelim vai ser capturado, vai ser preso, vai ser enviado para Fernando de Noronha, que era uma prisão, né, do poder central no Rio de Janeiro. O Império vai nomear, então, esse brigadeiro, né, melhor dizendo, o Barão de Caçapa, como o novo presidente da província, e, como eu disse, ele é um cara profissional em massacrar a revolta social, porque ele vai ser o presidente da província a partir disso, né, de 36 a 40, a revolta vai continuar no interior, mas ele vai estar controlando já o estado. E ele é o cara que vai ser mandado para o Rio Grande do Sul em 1848, 1850, para reprimir a revolta farroupilha. Então, é um cara com um cartel grande, né, de massacres contra qualquer tipo de revolta social. Belém vai ser bombardeada e aí começa, de 36 a 40, começa o processo de dizimar os cabanos. Então, qualquer um que fosse pardo, que tivesse traços indígenas, que fosse negro e que não soubesse a propriedade, o negro, por exemplo, não soubesse seria a propriedade de algum senhor de escravo, ele era morto. Qualquer rastro de organização social que se tivesse era sumariamente morto. Para disciplinar os trabalhadores, né, como a lógica do Império Brasileiro, de disciplinar e sufocar qualquer tipo de revolta. Esse evento é bem trágico, obviamente que é totalmente trágico, mas em específico para duas nações indígenas. A gente tem o extermínio praticamente completo da nação Murá e Mauê, que eram indígenas, eram nações daquela região em si, e que são praticamente dizimados, né, naquele momento, durante esses anos. Calcula-se que 35% da população do estado morreu. Então foram cerca de mais de 40 mil pessoas mortas, né, no intervalo ali de 1 ano, 2 anos, assim que o Barão de Caçapa tomou o poder e afogou a revolta. Né? Então, inclusive, eu vi outros dados ali que apenas na década de 1860 que a população do Grão-Pará retomou números parecidos com o que se tinha antes da revolta, né? Se eu não me engano, eram 160 mil habitantes, daí se esses 40 mil morrem, então só vai retomar isso 20, 30 anos depois, né, da revolta. Então, um exemplo muito concreto, primeiro por ser a maior revolta da história do país, mas de como que o Império massacrava qualquer tipo de revolta. Seja o Império governado por um imperador em si, seja nesse período regencial. Então, é bem marcante e chocante por isso. Que eu concluo sobre cabanagem, eu passei por cima de várias coisas, mas acho que dá para ter uma visão geral. Agora eu entro em Malês, que é bem mais rápido, até porque a revolta ela vai durar horas. Mas aqui mora e eu acho que é legal esses dois polos, né? Porque na revolta da cabanagem fica muito claro o que é. É uma revolta extremamente popular, com a participação geral da população, porém com um problema de direção, que é, né, a pequena burguesia com interesses antagônicos. A revolta de Malês ela tem características diferentes, mas que ajudam a gente a entender como é complexo entender a história do Brasil. A revolta de Malês ela vai acontecer em Salvador, então já é no Nordeste, e vai acontecer no mesmo ano, em 1835, em janeiro de 35, assim como explode lá em Belém. E é uma revolta de escravizados islâmicos. Então, você tem uma carga religiosa fundamental para isso aqui. Por quê?
Obviamente, primeiro que você tem toda a diáspora africana, é um processo extremamente violento, você traz as pessoas da África para cá e você proíbe com que elas possam professar a sua fé e sua cultura, né? Então você tem todo um processo de apagamento desses trabalhadores que passam a ser escravizados. Além disso, a conversão obrigatória ao cristianismo, né? Só que esses escravizados, eles têm um elemento muito mais interessante aqui, porque eles eram escravizados letrados, diferente da maioria dos outros escravizados que vieram, né? Então você tem uma camada intelectualizada de escravizados, porque para você ser muçulmano, você precisa ter domínio da leitura para poder ter contato com o Alcorão, né? Então, e além de letrados, eram caras que escreviam, que tinham inclusive cargos importantes na sua região de maneira religiosa em si, né? Muitos deles eles tinham 3 marcas no rosto, não são tatuagens, né? Eram como se fossem cicatrizes mesmo, mas inclusive era visto de maneira... Os brancos, né? Os escravistas, eles falavam, uma demonstração de como eles são bárbaros são essas marcas no rosto, né? Mas a marca no rosto, ela tinha um significado religioso para esse grupo. Então, eles tinham características muito específicas. Eles vieram basicamente da região da Nigéria, então uma diáspora nigeriana que vem para o Brasil ali, Benin, Nigéria, outros países daquela costa, né, da África Ocidental, e compõem ali aquela região de Salvador. Em dados, né, a capital da Bahia ela tinha 60 mil habitantes em 1835. 25 mil pessoas eram escravas. Então, era um número muito, muito grande de pessoas escravizadas. Isso não quer dizer que quem não era escravo não estava também num processo extremamente de trabalho compulsório até, né? E o outro dado bem que demonstra essa divisão social étnica na Bahia é que 73% da população era composta de mestiços ou de pardos, ou de negros, né? De mestiços e negros, e indígenas também, mas era uma porcentagem menor, já tinham se dizimado ali antes, né? Ele já é século XIX, então na costa a morte foi mais próxima da colonização em si. Então você tem uma população massivamente negra e parda e com uma porcentagem gigantesca de escravizados. A revolta, ela estava, e aqui, falando da revolta em si, ela foi extremamente bem construída, bem planejada por esses escravizados, justamente por ter, né, e uma coisa que é importante que você dizer, além de serem letrados, intelectualizados, esses escravos, boa parte dele, pelo menos a direção do movimento, eram de escravos de ganho, né? Se vocês lembrarem, escravos de ganho era o escravo que ele tinha liberdade, certas liberdades ali para estar certas liberdades na cidade. Eles não eram necessariamente escravos no campo, né? Eles eram escravos que viviam no centro urbano, então eles podiam, mulheres podiam ser quitandeiras, homens faziam outros trabalhos. Então, isso significa que o senhor dele, ele não tinha controle total da existência dessa pessoa. Então, ele tinha uma socialização ali com outros escravos, e nesse caso, socialização com escravizados islâmicos, né, que professavam. Eles tinham, inclusive, eles tinham uma certa liberdade ali, escondido, claro, né, mas alguns... A gente sabe que não é uma coisa homogênea ao modo de exploração, né? Até a ideia do senhor de escravo bonzinho e tudo mais que muitos filmes constroem é isso, porque alguns tinham certas liberdades para professar a sua fé ou sua cultura. Então, esse é um elemento bem importante desses escravizados. Então, eles constroem a revolta para explodir no dia 25 de janeiro. Por que dia 25 de janeiro? Dia 25 de janeiro era... Eu não vou me lembrar agora qual santo, mas um santo católico ia ter uma festa na igreja de Bonfim, né, a principal igreja de Salvador, que ia ter um acúmulo de pessoas ali, né, seja de escravos, de brancos, enfim. Então a ideia deles era fazer uma tomada do poder da cidade já naquele momento, porque você tinha uma concentração de pessoas muito grande na igreja. Além disso, era janeiro, e janeiro é o fim do Ramadã. O Ramadã é o período, né, enfim, o período mais importante, né, da religião islâmica, onde você não pode comer, você tem várias regras, né? E por ser Ramadã, então eles programaram para janeiro. Ponto. Malês, né?
a própria palavra ela já dá uma conotação disso, porque Malê vem de Imalê, que é uma palavra Yorubá, então é a língua, né, o tronco linguístico daquela região da África, que significa islamizado. Então, esses escravizados se titulavam malês justamente por serem islamizados. Antes de ir para a revolta em si, a gente pode destacar aqui 3 principais líderes, né? O Pacífico Likuta, que ele estava preso naquele momento, era um líder mais político desse grupo. O Maulama Arhuna, Maulama ele é um título, e o título justamente do cargo, né, da posição que ele tinha na religião, e Arhuna era o nome dele, e a Luísa Maim. Até falei com o Marcel antes, a Luísa Maim ela ficou famosa pelo samba enredo da Mangueira, né, de 2019, ali tem no refrão, ela fala de Mariellen, Maim e Marias, enfim, né, e além disso a Luísa Maim ela era a mãe do Luiz Gama, né, então olha a dimensão dessa mulher, ela participa de todas as revoltas que existem em Salvador naquele momento, ela é mãe do Luiz Gama, que é o principal advogado, né, abolicionista, e ela está inserida como uma dirigente também da revolta de Malês. Então, são figuras que vão basicamente dirigir, né, política e religiosamente, né, pelo fator religioso, essa revolta. A grande questão aqui, e depois eu vou chegar na grande motivação, o grande objetivo do grupo, né, mas a revolta ela vai ser denunciada por uma escrava liberta. Uma negra chamada Guilhermina de Souza e o marido dela, que já estavam libertos, eles vão até a polícia e vão denunciar a revolta, porque eles sabiam, né, pelo que corria ali entre os negros da capital, que ia ter alguma coisa. Não necessariamente o quê, mas ela sabia onde eles estavam escondidos. Eles estavam escondidos, né, o grupo dirigente e as armas em si estavam escondidos num porão, né, próximo ali da própria igreja de Bonfim, para facilitar o ataque, e ela vai delatar, né, ela vai denunciar onde eles estavam para que a polícia fosse. Então, eles vão ter que apressar, isso que era para acontecer no dia 25, eles vão ter que apressar a saída do porão, e vão, sabendo que a polícia está fora da casa ali, né, vão sair, vão entrar em conflito, e aí a cidade toda começa a ser varrida, né, pelo conflito entre os revoltosos e a polícia. É interessante que, apesar de ter um núcleo muito conciso ali e organizado de islâmicos, como era uma revolta de negros escravizados, todo escravizado, exceto os que sabiam do objetivo deles, acabou entrando na revolta, né? Então, você vai ter essa adesão dos trabalhadores gerais assim da cidade contra a polícia, mais um motivo para matar a polícia, né? Então não é nada que eles vão negar a fazer. Então isso vai ser organizado nesse dia 25, né, na madrugada do dia 25 de janeiro de 35. A grande questão é que, como a polícia já sabia, estava toda organizada, vai ser uma revolta frustrada, né? Ela vai durar 6 a 7 horas, né? Alguns falam que ela dura até 2 dias, mas a principal fonte, né, que é do João José Reis, vai apontar ali que ela vai durar por volta de 7 horas a revolta em si. No fim das contas, essa que vai se caracterizar como uma guerra civil, né, ela vai ter 70 mortos de imediato, né, esses 70 que faziam parte diretamente do movimento, e vão ter 500 escravizados presos, né? Então, aí as condenações vão ser, de imediato eles vão todos ser condenados à morte. Só que isso não vai acontecer, eles vão passar a ser condenados a açoites, né? Outros vão ser deportados, inclusive é bem relevante isso, porque dificilmente você tinha esse tipo de punição, de você mandar o escravo de volta para a África. Então vai ter o degredo, né? E as deportações, então muitos deles vão voltar para a Nigéria. Outros vão para outros locais, e outros vão ser condenados aos açoites. Aqui, né, o Likuta, por exemplo, não sei exatamente o Likuta ou se o Arhuna, acho que era o Arhuna, que tem as descrições da polícia, né, que falava daquela característica dele com os traços no rosto, que era um negro nagô, era um negro muito inteligente, e que por isso ele deveria sofrer o açoite. Então ele é condenado a 1.200 chibatadas.
Aí você tem uma legislação, né? Obviamente que o império democrático, como era, né, um império liberal, você tinha, né, como uma legislação de como que você vai açoitar as pessoas. Então você não podia dar mais de 50 açoites por dia, porque a pessoa não aguentaria. Então você imagina, o cara é condenado a 1.200 açoites, né? Ele vai ser diluído dia após dia, ele vai se recuperando e volta para a punição. Isso vai se alastrar na cidade, vai ser, né, obviamente, todo aquele processo de você usar como um exemplo de, ó, quem vai se revoltar, né, vai sofrer isso. Outra questão muito... E daí, como é que a gente chega no objetivo, né? Naquele momento, não se sabia exatamente, óbvio que era uma revolta anti-escravista, né? Obviamente, eram escravos se revoltando, querendo o fim da escravidão. Só que se achava, de maneira geral, que esse era o único motivo. Mas não, né? Como eram escravos letrados, depois você vai achar fontes que vão mostrar todo o plano dos caras e o grande objetivo. E aqui que mora a questão interessante, né, e religiosa do negócio. O objetivo dos 600, o grupo em si, o núcleo duro do grupo da revolta, tinham 600 escravizados. Claro que tinham alguns que eram libertos, mas majoritariamente escravizados. Era instaurar uma república islâmica na Bahia, era um califado. Então, eram republicanos, mas era uma república islâmica, né? E o objetivo geral era matar todos os brancos. Então, vamos matar todos os brancos da Bahia, só que mais do que isso, vamos escravizar os negros que não são islâmicos. Então você vai ter um elemento muito, muito diferente, né? E que vai aterrorizar a classe dominante aqui. Então, esse elemento ele é bem significativo para a gente entender a complexidade que é a formação da classe trabalhadora brasileira, que vai ser formada por negros de todas as regiões da África, e que tem dentro dessas formações, inclusive, interesses religiosos, né, e específicos. Então, vocês agora entendem o porquê que aquela negra liberta vai denunciar, né, porque ela era uma negra que não era islâmica. Então, ela tinha medo dos caras conseguirem ganhar, ter a vitória na revolta, porque ela estava liberta, e ela voltar para a escravidão. Então, é bem interessante esse elemento. A grande questão da revolta do Malês, além de toda essa mobilização, desses elementos que eu coloquei, é que ela vai aterrorizar, né, os brancos no Brasil. Tem um livro da Célia Maria Marinho de Azevedo que eu acho que ela não vai falar só sobre isso, ela vai falar de vários desses exemplos, mas que o título dá uma demonstração do que é isso, que é Onda Negra, Medo Branco, que são revoltas nesse sentido que tinham como característica o extermínio de todos os brancos, seja eles senhores de escravo ou não. De qualquer modo, essa revolta ela vai, obviamente que ela vai tentar ser apagada até hoje. Pouca gente sabe da existência da revolta malesa, na escola a gente estuda muito pouco, né? Às vezes vai ter lá no livro didático uma página, mas o professor não vai nem ter tempo para falar aquilo. Então ela passa por um apagamento. Mas naquele momento ela vai ter uma característica mitológica até. Porque, né, isso é muito chocante para os caras. Né? Vão matar todas as pessoas que não são islâmicas ou escravizadas. Mas faz parte não só essa revolta, mas porque a classe dominante brasileira e latino-americana, na América Latina não, porque a escravidão já tinha basicamente acabado, né? Mas no Brasil em específico, e nos Estados Unidos, né, principalmente, era esse medo de insurreições negras. Porque se a gente vai ter que estar falando aqui do período que acabou de passar a Revolução Haitiana, ela acaba em 1804, você vai ter a revolta de Nat Turner. Essa revolta de Nat Turner vai matar 65 brancos nos Estados Unidos. Ela vai ter caráter não religioso em si, mas ela vai ter um caráter parecido, né? Só que ela tinha mais unidade, né? As revoltas nos Estados Unidos, elas têm características, as grandes revoltas, né, vão ter características de unidade de brancos e negros, né? Principalmente ainda no século XVII, mas essa também. E ela vai ter esse dado, né, que vai chocar também os senhores escravos. E a revolta de Malês e outras que estão acontecendo. Então, é um contexto no continente americano de grandes revoltas de escravos, de insurreições de escravos, e que os caras estão vendo, pô, a gente a qualquer momento pode perder a cabeça porque os escravos estão se organizando. Então, isso é bem importante, a dimensão que Malês vai ter naquele momento. Então, para concluir,
eu só quero terminar falando da discussão, da disputa de memória que se tem sobre essas revoltas e as lições. São revoltas diferentes, como eu comentei, que têm processos diferentes entre elas, mas que eu acho que demonstram muito bem pra gente, como eu disse, a complexidade que a luta de classes tem no Brasil, né, os elementos que ela tem, né, e como que é importante a gente entender cada processo desse. Além disso, a disputa de memória, né, a disputa de memória sobre a cabanagem. A cabanagem, ela vai acabar ali em 40 e ela vai ser basicamente apagada naquele momento. Só vai ter um registro de história, historiográfico, um relato histórico sobre a cabanagem em 1865. Então, algum tempo depois. E esse primeiro registro vai ser de um cara chamado Barão do Guarujá, que vai ser uma propaganda para o Império. Então, esse relato histórico sobre a cabanagem vai ser, olha como o Império conseguiu conter essa grande revolta que aconteceu no Pará, né? Então é uma propaganda para o Império. Aí você vai ter algumas obras no final do século XIX, mas também nada pró a revolta em si. Você só vai ter um texto sobre a cabanagem de maneira crítica e entendendo a condição, na década de 30, com uma obra do Caio Prado Júnior, né, um historiador do PCB, que rompeu com o PCB, enfim, mas que era um historiador importante para o Brasil. Ainda assim, o Caio Prado Júnior falando de uma maneira heróica, né, toda aquela maneira que o PCB construía, né, a história do Brasil, que era de maneira anacronista, né, não entendendo esses momentos específicos da história. Depois, você vai ter, em 37, quando o Estado Novo é inaugurado no Brasil, então a ditadura do Vargas, o interventor do Vargas no Pará, ele vai criar o Instituto Histórico Geográfico do Pará, que vai ter como tarefa produzir historiografia mitológica sobre o Estado, e ele vai fomentar produções de dissertação, de tese acadêmica, para que se construa a imagem dos cabanos como uma metáfora do golpe que o Getúlio deu contra o Café Filho. Então, olha só, os cabanos, né, aqui, e é interessante, porque cabanos era como o Império chamava eles. Eles não se chamavam de cabanos, sabe como eles se chamavam? De patriotas. O Estado do Pará, o governo do Pará, né, ele vai utilizar o golpe de 37 como, assim como os cabanos fizeram no século XIX, Getúlio Vargas está enfrentando as elites, né, porque o golpe de 30 vai ser um golpe contra as elites, de 30 e de 37 vai ser contra as elites do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então o poder central está sendo atacado e agora estamos no poder aqui em Belém também. Aí passam-se umas décadas, em 1985, o Jarder Barbalho, que é um político, né, um burguês, um cara milionário aí, que é amigo do Lula, né, que sempre fez campanha pro Lula lá, no Pará, ele vai também tentar utilizar a memória dos cabanos para contar o seu governo. O que ele vai pegar? Ele vai pegar o Oscar Niemeyer e vai fazer um monumento em homenagem aos cabanos, né? E aí fazendo toda a lorota do governo dele. Isso é um exemplo. Porque era 150 anos da revolta também, 1985. Aí, vai ter outros, mas o último que eu vou falar sobre os cabanos, né, da disputa da memória. Em 97, o prefeito eleito em Belém do Pará vai ser o Edmilson Rodrigues, que é o atual governador do Pará, né, que é pelo PSOL, primeiro governo eleito do PSOL, né, no Brasil. Esse mesmo cara era do PT em 97 e ele é eleito. Aí qual que é a campanha que o PT faz, que agora o povo voltou ao poder? Assim como os cabanos de 1835, o povo voltou ao poder com a eleição do PT, com a prefeitura do PT. Então você tem esse jogo de memória, nessa utilização tanto da direita quanto, né, do PT para falar que o povo está no poder. Já a revolta de Malês, ela vai passar por um apagamento completo, né? E a não ser aquele momento ali que você tinha um grande medo, né, das revoltas escravizadas que eu falei. Ela vai ser lembrada sempre, obviamente, ocultando a questão da luta de classes em si, falando da religião. Mas é importante dizer que nos últimos anos, na academia, principalmente, isso não sai da academia, né? Mas vai ter muita produção historiográfica hoje, né, de pesquisadores negros retomando a história
de Malês. É claro que na academia que é hoje, então você tem uma discussão extremamente identitária apenas, né? Você exclui a discussão de classe da revolta, mas é uma produção que está sendo feita, além do próprio samba enredo ali que eu comentei da Mangueira, né? Então, eu acho que, para terminar, as lições que a gente tira disso, né, é entender que o Brasil sempre teve revoltas, muitas revoltas. Essa década em específico, ela vai ser repleta de mobilizações, convulsões sociais a todo tempo, né? Essas duas foram simultâneas, mas eu acho que a gente tem que, né, na perspectiva militante em si, marxista, entender, acho que 3 necessidades que a gente tira de lições, né, dessas revoltas. A necessidade de estudar e compreender, né, as particularidades que o Brasil tem. É fundamental que a gente entenda, né, e não para que a gente entenda essas particularidades da classe trabalhadora, que olha como ele é singular, é muito diferente. Existe um povo brasileiro que é muito diferente do povo russo. Então, aquela mitologia que se constrói em cima do povo brasileiro, que não existe. Uma classe trabalhadora como qualquer outra que é explorada, superexplorada pelo imperialismo, né? Ou vamos retomar a nossa ancestralidade, entender... Não. Classe trabalhadora que se organiza, né, e luta contra a exploração. Mas é importante entender essas particularidades, entendendo que essas particularidades em si são resultados, né, do colonialismo e da ação imperialista no país. Que a formação do próprio Estado brasileiro e da própria formação da classe trabalhadora brasileira, ela está dentro de um Estado, né, de uma sociedade que foi desenvolvida pelas classes dominantes locais para ser submissa ao imperialismo, para ser submissa, né, ao capital estrangeiro, e que teve, durante um século, basicamente, um Estado monarca. Enquanto os outros países na América Latina já estavam na República, o Brasil ficou até 1889, né, debaixo de um Estado monárquico. Além das oligarquias que depois na República vão organizar o país. Essa é uma primeira necessidade. A segunda necessidade que a gente consegue entender esses processos, principalmente da cabanagem, né, é que é fundamental a unidade entre os trabalhadores e também a pequena burguesia. Porque a pequena burguesia, principalmente em momentos de crise como é hoje, né, ela tem uma tendência a se proletarizar, ela tem muito mais perto da gente, né, da classe trabalhadora, do que da burguesia, embora ideologicamente ela queira, né, assumir e tenha uma ideia de que possa ser um grande burguês, né. Mas é impossível a gente realizar uma luta coletiva e de classe em si sem também conquistar para as ideias da revolução, para as ideias comunistas, pelo menos parte da pequena burguesia, como forma de tomar o poder. Todos os processos históricos mostram isso, né? E, acima de tudo, a principal necessidade a gente vê, né, e aqui não vejo que mora um anacronismo, porque a gente entende especificamente cada processo, né, em seu contexto. Mas a frase do Trotsky ela é muito concreta nesse sentido, né? Que a crise da humanidade é uma crise de direção. Porque tanto, né, nessa revolta, né, de cabanagem, que tinha um potencial enorme, que matou o presidente da província, que tomou o poder, mas só não foi para frente porque você tinha uma direção que não tinha os interesses dos trabalhadores, né? Quanto Malês, que tinha uma capacidade de organizar esses escravizados e tomar o poder também, mas que tinha uma direção que queria instaurar um califado no Brasil, né? Então, você tem a importância de construir uma direção revolucionária, capaz de apresentar um programa que atenda às necessidades, com todas as especificações que a gente tem no Brasil, mas que conecte a gente, de fato, a uma luta internacional e que a gente possa, de fato, tomar o controle da produção e da reprodução de vida e do poder em si. Eu acho que é isso, camaradas. Me estendi bastante, mas é bastante conteúdo. Estamos chegando ao final de mais um episódio. A trilha sonora que nos acompanhou durante toda essa transmissão traz a Missa Bênção das Cinzas, de José Joaquim Emérico Lobo de Mesquita, um dos principais compositores do barroco mineiro do século XVIII. Acompanhe a nossa programação em marxismo.org.br e em nossas redes sociais. Até a próxima, camaradas! Você ouviu Foice Martelo, o podcast da Organização Comunista Internacionalista.